A cada dia que passa, sinais misteriosos surgem ao nosso redor. Guerras, desastres naturais, crises econômicas e o avanço de agendas obscuras. Tudo parece estar se encaixando como peças de um grande quebra-cabeça profético. Mas o que isso significa? Será que estamos vendendo a profecia bíblica se cumprida bem diante dos nossos olhos? Muitos ignoram os alertas, mas a verdade está na palavra de Deus. E hoje, você vai descobrir o que as Escrituras já previram sobre esse tempo e como isso pode afetar diretamente a sua vida. A Bíblia sempre foi um livro de mistérios e revelações. Desde os tempos antigos, Deus inveja profetas para anunciar eventos futuros, e muitas dessas projeções já se cumpriram com uma precisão impressionante. Agora, restam poucas profecias a serem realizadas, e o que estamos presenciando hoje pode ser o prenúncio do final. Um dos sinais mais evidentes está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus alerta sobre o que aconteceria nos últimos tempos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Hoje, vemos conflitos armados se intensificando, o medo de uma terceira guerra mundial crescendo e a instabilidade global atingindo níveis alarmantes. Além disso, vivemos em uma era de fome espiritual e moral. A inversão de valores é cada vez mais clara, e o certo virou errado, enquanto o errado se tornou aceitável. A apostasia, ou seja, o afastamento da fé verdadeira, foi profetizada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, onde ele diz que antes do fim, muitos se desviariam da verdade. O que vemos hoje? Igrejas vazias, a fé sendo ridicularizadas e valores cristãos sendo constantemente atacados. Outro ponto crucial é o avanço da tecnologia. Em Apocalipse 13, João descreve um sistema no qual ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca. Hoje, vemos um mundo se encaminhando para o controle digital absoluto, onde governos e corporações monitoram cada passo que damos. O dinheiro físico está desaparecendo, e novas tecnologias surgem para implantar formas de identificação que podem ser um prelúdio para algo muito maior. Diante de tudo isso, o que podemos fazer? O próprio Jesus nos alertou para não termos medo, mas sim estaremos preparados. Em Lucas 21:28, ele disse: "Quando estas coisas começarem a acontecer, levantei as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima." Isso significa que o verdadeiro cristão não deve se desesperar, mas sim se fortalecer na fé, permanecer na oração e viver conforme a vontade de Deus. É tempo de arrependimento e vigilância. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que devemos estar atentos aos sinais. A pergunta que fica é: você está preparado? Você está realmente vivendo como alguém que espera pelo cumprimento das promessas divinas? Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore esse chamado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade e se preparem espiritualmente. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé. Enquanto os ventos de mudança continuam a soprar com intensidade, é crucial compreendermos a dimensão espiritual dos acontecimentos que se desenrolam ao nosso redor. Os profetas de outrara não previram apenas um futuro incerto, mas delinearam um panorama onde os sinais do fim dos tempos se manifestariam em diversos âmbitos: político, econômico, natural e, sobretudo, espiritual. Desde as civilizações antigas, a humanidade sempre buscou entender o inexplicável. Hoje, com a abundância de informações e a rapidez das comunicações, os sinais parecem mais claros do que nunca. Ao analisarmos as Escrituras, percebemos que cada geração enfrenta seus próprios desafios, mas os padrões permanecem inalterados. Em Daniel, lemos sobre reinos que surgirão e cairão, e muitos estudiosos acreditam que os eventos atuais se alinham com esses relatos. Não se trata apenas de uma sucessão de acontecimentos trágicos, mas de um plano maior, onde a fé e a esperança se tornam uma união para aqueles que desejam resistir à tempestade. Cada crise que abala as estruturas do nosso mundo pode ser vista como um convite para que repensemos nossos valores e nos aproximemos de uma verdade que transcende o tempo. Enquanto os sinais se acumulam, a sensação de que estamos diante de uma encruzilhada histórica se intensifica. O avanço tecnológico, que por um lado proporciona facilidades inimagináveis, também revela aspectos inquietantes: a crescente digitalização de informações,
O monitoramento incessante e a iminência de um sistema de controle que lembra a marca profética descrita em Apocalipse. A transição para uma economia sem dinheiro físico e o surgimento de sistemas de identificação que monitoram cada passo reforçam a ideia de que caminhamos para um novo paradigma, onde a liberdade individual pode ser colocada em risco. Essa realidade, que muitos enfrentam com temor, é também um chamado para que cada um de nós se mantenha vigilante, buscando nas Escrituras a orientação necessária para discernir entre o que é natural e o que pode ser manipulado em nome do poder. Em meio a esse cenário, o papel da fé assume uma importância ímpar. A manipulação dos valores éticos e morais, aliada à polarização das sociedades, revela um quadro preocupante: a ascensão de lideranças que, muitas vezes, se apoiam em interesses ocultos e na manipulação das massas. Essa manipulação não se restringe aos campos políticos, mas se infiltra também no âmbito espiritual, onde a mensagem original do Evangelho vem sendo distorcida por interpretações que confundem e desorientam. O chamado para a renovação espiritual, portanto, torna-se urgente. A oração, a meditação e a leitura atenta das Escrituras não são apenas práticas religiosas, mas instrumentos de resistência contra um sistema que tenta nos afastar da essência da verdade. Cada ato de fé, cada momento de introspecção, serve como um lembrete de que, mesmo diante dos desafios mais imensos, a luz divina continua a brilhar e a guiar os passos daqueles que buscam a verdade. À medida que as crises se intensificam, seja através dos conflitos armados que se multiplicam, das crises econômicas que afetam milhões ou dos desastres naturais que parecem desafiar as leis da natureza, percebemos que os sinais dos tempos se manifestam em múltiplas dimensões. O que antes era relegado a meras coincidências agora se apresenta como parte de um grande mosaico, onde cada evento, por mais isolado que pareça, encaixa-se em um quadro profético maior. Essa interconexão entre o divino e o humano remete às antigas passagens que alertavam para o fim dos tempos, mas também para a promessa de uma renovação que viria após a tempestade. A cada nova notícia, a cada novo episódio de instabilidade, somos questionados a olhar além da superfície e a compreender que há um propósito maior por trás de tudo que se esconde. Enquanto o mundo se transforma em um palco de intensas disputas, onde o bem e o mal se entrelaçam de maneira cada vez mais sutil, a mensagem dos profetas se revela como um farol de esperança e de alerta. Essa mensagem, que ecoa através dos séculos, nos convida a romper com as amarras do conformismo e a buscar uma vida pautada em princípios sólidos e em uma fé inabalável. A cada gesto de compaixão, cada decisão tomada com base em valores eternos, acendemos uma pequena luz que, em conjunto, tem o poder de dissipar as trevas que ameaçam envolver nossa sociedade. O desafio é enorme, mas a história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a renovação sempre encontra seu caminho. Uma transformação espiritual que muitos almejam não se limita a uma mudança de convicção, mas se estende à forma como encaramos a vida e os desafios diários. Em meio a um cenário de incertezas, onde as instituições parecem vacilar e o poder se concentra nas mãos de poucos, a busca por uma conexão genuína com o divino torna-se um ato de coragem. Essa coragem se manifesta na disposição de questionar as narrativas oficiais, de investigar os sinais que a história nos apresenta e de se dedicar a um processo contínuo de autoconhecimento e de crescimento interior. É nesse contexto que a sabedoria das Escrituras é ainda mais relevante, oferecendo não apenas informações e alertas, mas um caminho prático para a transformação pessoal e coletiva. Ao mesmo tempo, a era da informação impõe desafios únicos. Em um ambiente saturado por dados e opiniões, discernir o verdadeiro do falso exige uma postura crítica e um compromisso com a verdade que vai além do imediato. A desinformação e as notícias falsas, que se espalham rapidamente nas redes sociais, têm o potencial de distorcer a realidade e de semear o caos. Assim, o exercício de buscar fontes confiáveis e de cultivar um olhar atento para os detalhes torna-se necessário para aqueles que desejam compreender os desdobramentos das profecias e agir com sabedoria. Essa vigilância informacional, aliada à busca pelo conhecimento espiritual, forma uma barreira de proteção contra as forças que tentam nos desviar do caminho da verdade. Enquanto observamos uma tensão crescente nas relações internacionais, torna-se evidente que o cenário global está em constante reconfiguração. Conflitos históricos, rivalidades geopolíticas e a luta por recursos naturais intensificam um clima de incerteza que ressoa nos textos sagrados.
Muitos veem esses acontecimentos o cumprimento de antigas profecias, que antecederam um período de intensas tribulações antes da revelação de uma nova era. Essa perspectiva, longe de ser um simples exercício teórico, carrega consigo um apelo prático, o de se preparar para os desafios vindouros, fortalecendo a fé e buscando um alinhamento com os designs divinos que permeiam cada aspecto da existência. À medida que uma sociedade se fragmenta em meio a ideologias divergentes e uma polarização sem precedentes, torna-se imperativo resgatar os valores que promovem a união e a solidariedade. A busca por um ideal comum, que transcenda as diferenças e celebre a diversidade sob a égide de uma verdade universal, é um dos grandes desafios deste tempo. As Escrituras nos registram que, em última instância, todos somos chamados a viver em harmonia, a cuidar uns dos outros e a construir um mundo onde a justiça e a paz sejam realidades palpáveis. Esse chamado à união se apresenta como uma resposta aos tempos de caos, indicando que, por meio da cooperação e do diálogo, é possível transformar até mesmo as situações mais adversárias em oportunidades para o bem coletivo. Enquanto os ventos da transformação sopram com força, a experiência individual de cada ser humano se torna uma peça fundamental nessa grande quebra-cabeça. As lutas pessoais, os momentos de dor e os triunfos silenciosos se entrelaçam com os grandes eventos históricos, formando um tecido complexo onde cada história tem seu valor e sua importância. O despertar espiritual não é um evento isolado, mas um processo que contínuo se reflete em cada escolha, em cada ato de coragem e em cada passo dado em direção à luz. É na soma desses gestos, muitas vezes imperceptíveis à vista, que se construiu a verdadeira revolução, aquela que transforma não apenas a primeira realidade externa, mas o próprio âmago do ser. A interseção entre o avanço tecnológico e a preservação dos valores espirituais levanta questões que desafiam os paradigmas do nosso tempo. Em um mundo onde a inovação parece caminhar de mãos dadas com a perda de intimidade e de conexão humana, é vital que resgatemos a essência do que significa viver em comunhão com o divino e com o próximo. A tecnologia, quando utilizada com discernimento, pode ser uma aliada poderosa na divulgação de mensagens de esperança e de renovação, porém, seu uso desenvolvido sem os devidos contrapesos éticos pode abrir caminho para a manipulação e o controle. Essa dualidade nos obriga a refletir sobre os limites do progresso e sobre a necessidade de uma integração equilibrada entre o material e o espiritual. À medida que os desafios se multiplicam e as incertezas se aprofundam, cada novo dia se apresenta como uma oportunidade para reavaliarmos nossas prioridades e reafirmarmos nosso compromisso com a verdade. A mensagem dos profetas, transmitida ao longo dos séculos, continua a ecoar com força, convidando-nos a abandonar a complacência e o despertar para a realidade que nos cerca. A transformação que se anuncia não é meramente externa, ela exige, antes de tudo, uma mudança interna, um despertar da consciência que permita a cada indivíduo reconhecer seu papel único na grande narrativa da existência. Observando o cenário atual, é impossível ignorar a presença de forças que atuam nas sombras, manipulando informações e direcionando o curso dos eventos em benefício de interesses ocultos. Essas dinâmicas, muitas vezes veladas pela retórica da modernidade, revelam que o poder não está mais concentrado apenas nos braços dos governos ou das instituições tradicionais, mas se dissemina por meio de redes complexas de influência, onde o controle da informação se torna o principal instrumento de dominação. Essa realidade, que por vezes pode parecer distópica, encontra nas Escrituras uma interpretação que vai além da superfície, as advertências contra os perigos da hipocrisia e da corrupção que se infiltram em todos os níveis da sociedade. Nessa perspectiva, a importância da transparência e da integridade ganha contornos ainda mais significativos. A cada nova revelação que confirma a manipulação dos fatos, somos lembrados da necessidade de uma vigilância constante, tanto individual quanto coletiva. Não se trata apenas de uma questão política ou econômica, mas de um compromisso moral com a preservação da dignidade humana. A busca pela verdade, nesse sentido, torna-se um imperativo que nos permite discernir os caminhos que levarão a um futuro de justiça e equilíbrio, mesmo quando os sinais apontam para um cenário de instabilidade. À medida que nos aprofundamos nesse mar de reflexões, a sensação de que não estamos nos limites de uma transformação monumental se torna cada vez mais palpável. Cada acontecimento, por mais trivial que apareça, carrega uma carga simbólica que, quando comprovado com os olhos da fé, revela conexões surpreendentes com os relatos proféticos.
Os sinais dos tempos, manifestados na natureza e nas estruturas sociais, convidam-nos a romper com a inércia e abraçar uma nova visão, onde o espiritual se funde com o material e a esperança se torna a força motriz para a construção de um futuro digno e harmonioso. Essa jornada de descobertas e de revelações não encontra um ponto final definido, pois cada nova percepção abre caminho para perguntas ainda mais profundas, para desafios que nos instigam a continuar buscando, a seguir sonhando e acreditar na possibilidade de um mundo melhor. Em cada palavra e em cada sinal que se manifesta, percebemos que o destino da humanidade não está selado, mas é moldado pelas escolhas que fazemos e pelos caminhos que escolhemos trilhar. O futuro, com todas as suas incertezas e promessas, se projeta como um campo vasto e inexplorado, onde a fé e a coragem são os instrumentos que nos permitirão navegar pelas turbulências e alcançar um horizonte iluminado pela verdade. E assim, a cada instante, somos convidados a uma reflexão: qual será o papel de cada um de nós nessa grande epopeia que se desenrola? E de que maneira poderemos contribuir para a construção de um mundo que honre a sabedoria divina e celebre a luz que habita em cada coração humano? Enquanto a escuridão parece se aproximar e os sinais dos tempos se intensificam, somos novamente convocados a adentrar um espaço de profunda reflexão e busca interior. A cada novo acontecimento, seja uma mudança brusca na economia global, um avanço tecnológico que desafia nossa compreensão ou os conflitos que se acirram nas nações, somos convidados a olhar para dentro e questionar: qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? A Bíblia, com sua riqueza de simbolismos e revelações, nos oferece uma perspectiva que transcende a mera interpretação dos fatos cotidianos. Nela, não encontramos apenas as advertências dos profetas, mas também a promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz divina está presente, orientando e protegendo aqueles que se mantêm fiéis. No meio da turbulência que vivenciamos, é impossível ignorar o impacto das transformações culturais e tecnológicas que moldam a realidade contemporânea. Vivemos em uma era na qual a informação se propaga com velocidade estonteante, e onde cada clique, cada post e cada notícia pode se transformar em um elemento que, somado aos demais, constrói um panorama profético. Essa avalanche de dados, muitas vezes repleta de incertezas e contradições, nos desafia a desenvolver um discernimento aguçado para separar o que é verdadeiro do que é ilusório. Nesse contexto, a fé não é apenas um refúgio, mas um instrumento ativo de resistência e renovação, que nos permite encarar o caos com a serenidade de quem sabe que há um propósito maior por trás de cada diversidade. As Escrituras Sagradas, que há milênios orientam a caminhada dos fiéis, continuam a ressoar em nossos corações com uma mensagem atemporal. Passagens de Mateus, de Daniel e de Apocalipse nos falam de períodos de tribulação, de sinais que anunciam a aproximação de um novo ciclo de renovação e, simultaneamente, de uma grande justiça. Essa dualidade, a de uma advertência severa e a promessa de redenção, nos leva a compreender que cada desafio enfrentado pela humanidade possui uma dimensão espiritual que transcende o mero aspecto material. Os eventos que testemunhamos, muitas vezes marcados por violência, desordem e desespero, também são chamados a nos envolver para uma transformação interna, para que possamos emergir mais fortes e mais conscientes de nossa missão neste mundo. Nesse cenário de incertezas, a prática da oração e da meditação na Palavra de Deus revela-se fundamental. Ao nos instalarmos em comunhão com o Divino, encontramos a força necessária para enfrentar as tempestades que se abatem sobre nós. É nesse diálogo íntimo com o Criador que somos capazes de alinhar nossos pensamentos e sentimentos com a verdade eterna, encontrando no seu amor e na sua sabedoria a chave para decifrar os enigmas dos tempos atuais. Assim, cada momento de oração torna-se uma oportunidade para renovar a esperança, para reafirmar nosso compromisso com os valores que sustentam a fé e para buscar orientação em meio ao turbilhão das incertezas modernas. Que a nossa busca por respostas e a nossa dedicação ao caminho espiritual não sejam meramente reativas, mas se transformam em uma prática constante de introspecção e ação. Pois, à medida que o mundo se desestabiliza em múltiplas frentes, a transformação interna de cada indivíduo emerge como elemento essencial para a construção de uma nova realidade, uma realidade que honra a justiça, a compaixão e a verdade revelada nas Escrituras. Assim, não podemos dar ao luxo de permanência passivos diante dos acontecimentos, é preciso agir, refletir e, sobretudo, manter viva a chama da fé, que nos ilumina mesmo nos momentos de maior incerteza.
E neste espírito de renovação, elevemos nossos pensamentos em uma prece sincera. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a luz e esperança, neste momento de desafios e incertezas, suplicamos que a Tua presença se faça sentida em cada coração aflito. Concede-nos a sabedoria para discernir os sinais que se manifestam ao nosso redor, a coragem para enfrentar as adversidades e a fé inabalável para perseverar na jornada que nos conduz à verdade. Que a Tua palavra seja o nosso guia, e que possamos, através dela, encontrar o caminho da paz e da justiça. Fortalece-nos, ó Pai, para que possamos ser instrumentos da Tua vontade neste mundo conturbado, e que, mesmo em meio às tempestades, possamos sempre enxergar a Tua luz. Amém. Após essa prece, somos novamente levados a ponderar sobre o papel que cada um desempenha neste grande cenário de transformação. A intersecção entre o divino e o humano não é acidental, mas fruto de um desígnio que se estende ao longo dos séculos, onde cada ação, cada decisão e cada momento de arrependimento ou renovação renovada para a tessitura de um futuro que se anuncia já iminente. É como se cada fragmento de realidade, cada notícia, cada acontecimento, cada sinal da natureza, fosse uma peça indispensável em um mosaico que, quando concluído, revelará a magnitude do plano divino para a humanidade. Nesse contexto, a reflexão se torna uma ferramenta indispensável para o autoconhecimento e para a preparação espiritual. Cada novo desafio, seja ele político, econômico ou social, nos impele a reavaliar nossos valores e a buscar, com fervor renovador, uma conexão mais profunda com a verdade que transcende a materialidade deste mundo. Somos convidados a não apenas interpretar os eventos de nossa volta, mas a participar de um processo de transformação que visa restaurar a harmonia perdida e promover a justiça divina. Essa jornada de autotransformação não é fácil, e muitas vezes os obstáculos parecem intransponíveis, contudo, é justamente na superação das dificuldades que reside uma oportunidade de renascer, de emergir mais consciente e comprometido com o bem maior. A influência das forças que operam nas sombras, aquelas que manipulam informações, distorcem fatos e promovem a desunião, é inegável, mas não pode nos fazer esquecer que a luz da verdade é mais forte do que qualquer escuridão. Cada ato de integridade, cada gesto de solidariedade, cada palavra de amor e compaixão tem o poder de dissipar as trevas que tentam se instalar em nossos lares e em nossas comunidades. Assim, a verdadeira revolução não se dá apenas nos campos de batalha ou nos discursos inflamados, mas, sobretudo, na transformação silenciosa dos corações e na restrição dos valores que fundamentam nossa existência. À medida que avançamos nessa reflexão, a presença de um propósito maior torna-se cada vez mais evidente. O caminho que trilhamos não é marcado pelo acaso, mas sim pelo entrelaçamento de destinos, onde cada indivíduo tem um papel a desempenhar na grande narrativa que se desenvolve desde os primórdios da criação. Esse entrelaçamento nos convida a abandonar as ilusões de separação e a consideração de que somos, de fato, parte de um todo que pulsa com a energia divina. Assim, as barreiras que muitas vezes nos separam, sejam elas de origem, cultura ou ideologia, desvanecem diante da compreensão de que a missão maior é a de restaurar a unidade e a comunhão que Deus idealizou para a humanidade. Enquanto refletimos sobre essa missão, é importante considerarmos que os tempos atuais estão desativados de nós, uma postura de vigilância constante e de busca incessante pela verdade. A incerteza que permeia o cenário global não deve ser encarada como um castigo, mas sim como um convite à transformação e ao despertar espiritual. Cada crise, cada catástrofe ou conflito é uma oportunidade de voltarmos para o interior, de fortalecer nossa fé e de reafirmar nosso compromisso com os princípios eternos que sustentam a vida. Assim, a preparação para os desafios futuros passa pelo cultivo de uma espiritualidade ativa e engajada, capaz de resistir às tentativas de poder e de corrupção que frequentemente se disfarçam de progresso. Na medida em que o panorama mundial se reconfigura diante de nossos olhos, somos levados a questionar os rumores que a humanidade está tomando. Os caminhos que antes eram seguros e resultados agora se revelam permeados de incertezas e contradições, exigindo de cada um de nós uma postura de autoexame constante e de renovação interior. É nesse processo que a fé se torna não apenas um consolo, mas uma força propulsora que nos impele a buscar a verdade e a lutar por um mundo onde a justiça, a paz e a solidariedade prevalecem. E é justamente nessa luta diária que encontramos a verdadeira essência da mensagem profética, que nos adverte, mas também nos inspira a agir com determinação e esperança.
Cada novo dia surge como uma tela em branco, onde o autor do destino nos convida a escrever uma nova história, repleta de desafios e de oportunidades. Essa história, por sua vez, é composta por pequenas ações, por gestos de amor e pela coragem de enfrentar os medos que nos paralisam. Assim, o futuro não está predeterminado, mas se constrói a cada instante, a partir das escolhas que fazemos e da fé que depositamos em um propósito maior. E mesmo quando a tempestade parece iminente, há em cada alma a centelha divina que pode acender a luz da transformação e conduzir-nos a um novo amanhecer. Enquanto essa jornada se desenrola, permanecemos em um constante estado de vigilância e de oração, cientes de que os sinais proféticos não são apenas avisos, mas convites à renovação. O desafio é enorme, mas a promessa de redenção e de uma nova era nos impulsionará a continuar, a lutar e a acreditar que, no meio do caos, a luz divina sempre prevalecerá. Cada oração, cada momento de silêncio e cada reflexão profunda nos aproximamos de um entendimento mais claro dos símbolos de Deus, permitindo que a nossa fé se fortaleça e que o nosso compromisso com a verdade se reafirme. Ao mesmo tempo, somos constantemente lembrados de que a transformação espiritual é um processo contínuo, que não se encerra em um único instante, mas se renova a cada batida do coração e a cada novo passo na estrada da vida. Assim, o caminho que se apresenta diante de nós é feito de encontros e desencontros, de desafios que testam nossa resiliência e de momentos que nos inspiram a buscar o divino em cada detalhe. Essa busca incessante é, em última análise, uma verdadeira manifestação do amor de Deus, que se revela na capacidade de cada ser humano de transcender as limitações e de se conectar com a essência da existência. Enquanto nos movemos por essa trilha de descobertas, é fundamental considerar que o processo de despertar espiritual não ocorre de forma isolada, mas em comunhão com aqueles que se unem da mesma fé e da mesma esperança. A união dos corações, a troca de experiências e o apoio mútuo se configuram como pilares indispensáveis para a construção de uma nova realidade, onde o bem e a verdade podem florescer livremente. Dessa forma, a comunidade de fé torna-se uma fortaleza, um espaço sagrado onde cada indivíduo encontra forças para seguir adiante, mesmo diante das adversidades que se apresentam. E assim, enquanto o horizonte se amplia e os sinais dos tempos se intensificam, permanecemos em constante diálogo com o divino, conscientes de que o caminho da verdade é infinito e repleto de desafios que bloqueiam nossa dedicação e coragem. Cada palavra sagrada, cada ensinamento e cada prece se convertem em faróis que iluminam a jornada, guiando-nos por entre as sombras e conduzindo-nos a um estado de paz e de compreensão que transcende a realidade imediata. O chamado para a transformação não tem um ponto final, mas se manifesta continuamente, instigando-nos a buscar a renovação e a viver de acordo com os valores que honram a verdade divina. Meu Senhor e meu Deus, venho diante de Ti com humildade e fé, pedindo que ilumines meu caminho e guies meus passos. Assim como os profetas anunciaram Tua palavra, desejo seguir Teus ensinamentos e confiar plenamente em Tua misericórdia. Que meu coração esteja sempre aberto para reconhecer os sinais dos tempos e fortalecer minha fé. Amém. A cada dia, vemos as Escrituras se tornando realidade diante de nossos olhos. Guerras, fome, desastres naturais e a crescente divisão entre as nações são apenas algumas das evidências de que estamos vivendo tempos proféticos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que nada disso é por acaso. Desde os tempos antigos, o Senhor revelou aos seus profetas o que aconteceria nos últimos dias, e agora, essas profecias estão se cumprindo de forma inegável. Jesus nos alertou para que estivéssemos atentos, para que não fossemos enganados. Em Mateus 24, ele descreveu os sinais que precederiam o seu retorno, e tudo o que ele disse está acontecendo. Mas há algo ainda mais importante do que apenas reconhecer os sinais, é preciso se preparar espiritualmente. Pois, assim como no tempo de Noé, muitos ignoraram os avisos até que fosse tarde demais. O mundo está em um estado de mudança acelerada, e aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir percebem que algo grandioso está prestes a acontecer. A crise econômica, a instabilidade política e a inversão de valores são indícios de que o inimigo está tentando desviar as pessoas do caminho da verdade. Mas aqueles que permanecem firmes na fé não têm o que temer, pois Deus prometeu que protegeria seus filhos. Oração para discernimento e proteção nos tempos difíceis. Senhor, peço que me concedas sabedoria e discernimento para compreender teus sinais e permanecer fiel à tua palavra.
Não permitas que meu coração se desvie, nem que o medo me paralise. Reveste-me com tua armadura espiritual, para que eu possa resistir às armadilhas do inimigo e caminhar na luz da verdade. Amém. Se você acredita que a palavra de Deus está se cumprindo e deseja se fortalecer espiritualmente, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e nos mantenha firmes na fé. Amém.